Boa noite a todos. É com imensa alegria que nos reunimos em mais uma noite de preces e vibrações do TCR Canto de Interlagos, essa casa abençoada que recebe a todos de braços abertos. E como é de costume, eu os convido a pegarem um copo ou garrafa com água para que sejam fluidificadas pela equipe espiritual, colocando o lenitivo, o remédio necessário para cada um de nós. E assim agradecido à espiritualidade pela oportunidade de estarmos reunidos, eu os convido a buscarem um lugar de recolhimento interno para fazermos a nossa prece. Vamos elevar os nossos pensamentos, serenando a nossa mente, tranquilizando o nosso coração, sentindo-se abraçados, iluminados pela espiritualidade presente com cada um de nós. Estejamos certos de que estaremos sendo atendidos individualmente em nossas necessidades, lembrando que sempre de acordo com a vontade do nosso Pai Maior. E assim vamos nos sentindo envolvidos no amor de Jesus, que está entre nós neste momento. Que a sua paz, que o seu amor, que a sua luz ilumine os nossos corações e que tenhamos o entendimento necessário dos seus ensinamentos, que nos conforta, ensinamentos que nos fazem ser pessoas melhores no dia a dia, junto aos nossos semelhantes, junto aos nossos familiares. Agradecemos ao nosso Pai Criador pela dádiva da vida e por todas as oportunidades que nos chegam para o nosso aprimoramento, para a nossa evolução espiritual. E assim agradecidos que somos, dizemos que assim seja, graças a Deus. O homem e a mulher da atualidade, após os grandes e imagináveis voos do conhecimento e da tecnologia, debatem-se, surpresos, nas águas turvas da inquietação e do sofrimento, constatando que os milênios de cultura e de civilização que lhes alargaram os horizontes do entendimento não lhes solucionaram os grandes desafios da emoção. Há uma imensa defasagem entre o homo tecnológicos e o ser espiritual, que se apresenta desequipado de recursos para os grandes enfrentamentos propostos pelos mecanismos das suas próprias construções. A robotização, a globalização, as programações pelos meandros da internet, a desumanização dos sentimentos, objetivando a conquista dos patamares do poder, da glória e do prazer, conspiraram dolorosamente contra o ser essencial, que se reveste da estrutura física a fim de desempenhar o ministério da evolução. Com efeito inevitável, há glórias da mente e abismos de sombras do sentimento. O enriquecimento ilícito de uns trabalha em favor do crescimento da miséria de bilhões de criaturas outras, que lhes constituem a grande família e permanecem ignoradas. O gozo ensandecido e desgastante através do sexo desvairado, das drogas aditivas, do álcool degradante, do tabagismo assassino, dos vícios de todo porte, enlanguecem os sentimentos ou os assulam absurdamente, consumindo as aspirações do bom, do belo e do nobre, que constituem a essencialidade da existência física. Automatizado pela mídia que o comanda, oferecendo-lhe o tóxico embriagador para os sentidos, o ser quase não tem tempo ou lucidez para pensar na grandeza de que se constitui, perturbado pelas paixões a que se entrega e que o devoram. Na rampa escorregadia da ilusão, vez que outra tenta segurar-se nas bordas do resvaladouro que o arrasta, raramente conseguindo erguer-se por encontrar-se dependente e fragilizado,
para os esforços do crescimento íntimo e valorização de si mesma, pois acostumou-se a crer que as conquistas profundas são secundárias, desde que se possua dinheiro, posição social e poder, elementos básicos para a aquisição do prazer, já que a felicidade não lhe vai além de tudo quanto fere os sentidos e os sacia. Infelizmente, porém, quanto mais sorve o gozo abrasador, mais esfaimado se encontra de alimento que o nutra, auxiliando na coordenação dos reais interesses pela vida. Há um apego quase impreenchível entre aquilo a que aspira e a cota que consegue. Desamparado interiormente pela fé religiosa, que lhe oferece cerimônias complexas de cunho meramente social, objetivando a promoção do ego em detrimento do eu profundo, afasta-se do psiquismo divino, sua origem e sua meta, tornando-se agnóstico, não obstante formalmente vinculado a uma ou outra doutrina ou seita que lhe ofereça maior contribuição de vaidade ou de recursos transitórios para a valorização do personalismo. Enquanto isso, refugia-se nos conflitos que evita exteriorizar, dissimulando a realidade em que se debate nas fugas espetaculares do exibicionismo e da luxúria, da soberba e do campeonato, da extravagância, constatando-se irritadiço, insatisfeito e atormentado. O túnel pelo qual jordaneia, pesado de sombras e escorregadio, parece-lhe não oferecer alternativa de mudança do comportamento, qual se fosse uma correnteza que o arrasta irresistivelmente no rumo do desconhecido. O pavor assalta-o, a desconfiança aflige-o, o vazio existencial consome-o. Nas esferas socioeconômicas menos privilegiadas, os recalcados da insensibilidade dos poderosos queimam as carnes das almas necessitadas, nos seres que se alucinam e se atiram uns contra os outros na fúria de conquistar algo para a sobrevivência. Enquanto nas camadas sociais ricas e bem nutridas pelo conhecimento e pelo destaque da comunidade, as lutas são travadas à socapa e a hediondez se faz disfarçada mediante sorrisos trabalhados pelas técnicas de comunicação. Os pobres enxameiam nos meandros das necessidades imediatas, impossibilitados de ocultarem os estados de miséria em que se charfudam, atacando-se em desespero e partindo para a agressão, para a violência urbana avassaladora. Os grandes movimentos de massa invariavelmente repetem o espetáculo romano do circo, oferecendo divertimento e desvio dos objetivos existenciais, como um ópio proporcionador de prazer e esquecimento momentâneos para um despertar posterior em combustão de maior desespero. Merece, no entanto, que se recorde que César oferecia o circo e dava o pão, o que na atualidade se faz diferente, brindando-se apenas o ardor dos desejos, os trejeitos da vulgaridade e nenhum alimento. O homem e a mulher destes dias estão carentes de amor, de respeito e de dignificação. Estiolados seus sentimentos que se fizeram pastos para a sensualidade, o desperdício e o abandono de si mesmos, buscam, aflitos, soluções mais compatíveis com uma hora grave, reconhecendo as duras penas, a equação para a problemática do espírito que é. As soluções superficiais não lhes alcançam emaranhado de inquietações nas quais se debatem, conscientes ou sem lucidez. A variedade de terapias de ocasião, algumas delas mais preocupadas com os objetivos daquele que as aplicam, interesses argentários e mistificações indisfarçáveis, por lhes faltarem os mínimos recursos técnicos e éticos para exercê-las, facultam o aventurarismo danoso que mais perturba as vítimas que lhes tombam inermes nas condutas espertas.
O ser humano é uma complexidade de valores transcendentes que se mesclam em profundidade, possuindo as suas matrizes nas inexauríveis fontes da vida cósmica. Trechos do livro Despertar do Espírito, de Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. Fé e equilíbrio em todas as direções.